Está no ar ZooCast. Democratizando a experiência do cliente. Olá pessoal, bem-vindos a mais um ZooCast. E nós estamos na terceira temporada, sendo que essa é muito especial porque o tema é a importância da experiência do cliente na logística. E a gente pode inverter esse tema, a importância da logística na experiência do cliente. E hoje aqui a gente tem uma convidada muito especial para mim. Eu conheço ela há mais de 20 anos, vou entregar a idade. E ela é uma pessoa que mora no meu coração, uma referência para mim, me ajudou muito no meu desenvolvimento pessoal. Passamos por muitas batalhas juntas e é uma honra tê-la aqui. Eu vou ler a biografia dela porque é muito grande. Ô mulher para ter história e para fazer coisa, né? E olha só, ela é especialista em logística pela PUC, pós-graduada em finanças. Como diretora executiva, ela liderou o início de uma das maiores operações de logística frigorificada do país, e eu estava ao lado dela, né? Que foi a Brado Logística, sendo pioneira no projeto inovador de transporte de container reefer na ferrovia. Tem que ter garra para tocar esse projeto, né? Ela também implantou e gerenciou 5 dos maiores armazéns refrigerados do Brasil. Em alguns eu estava também ao lado dela. E atuou como diretora de supply no grupo Los Paleteiros. Aí, nessa a gente se separou, né? Nós pedimos o divórcio. Por 5 anos. Ela é diretora da ABIAF, Associação Brasileira da Indústria e Alimentos Frigorificados na região sul. E olha só, ainda tem mais. Fundadora da Meu Tenco, que franqueadora de lojas de sorvete, fundi e açaí. E ela já está com quase 30 lojas. Nossa, eu li, fiquei muito orgulhosa. Espalhada pelo Brasil. E também fundadora da Win Angels, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre, né, o que é o Win Angels. Além disso, é vice-presidente da Curitiba Angels e investidora anjo em mais de 20 startups. Como diretora executiva, sua experiência inclui liderar equipes e implementar operações complexas de logística e supply, sempre focando em inovação e na eficiência. Atualmente, além de tudo isso, ela ainda atua como conselheira em várias empresas e como mentora nas áreas de gestão, logística e inovação para jovens empreendedores. Ela também é Master Coach certificada pela ACT, e a sua paixão por desenvolver talentos e criar ambientes empresariais sustentáveis a torna uma referência do setor. Eu estou falando da minha, né, querida mentora, Linda Machado. Bem-vinda, Linda. Obrigada, Zu. Nossa, você ficou falando, eu fiquei relembrando o nosso encontro de contratos escritos num guardanapo. Num guardanapo. Isso Exatamente. Aí. Isso até uma parte da minha vida que eu lembro sempre, né? Eu e a Linda, a gente se conhecia, né? Eu era cliente na época, e aí eu fui trabalhar, né, Linda, num dos projetos teus desses armazéns frigorificados. A gente foi comer uma pizza e lá a gente fechou um contrato, né? Você me contratou num guardanapo. E ali, acho que isso representa algo muito forte, né? Porque acho que tanto você quanto eu, a gente tem um valor muito forte, que é o que falou, tá falado. Tá falado. Exatamente. E eu sempre lembro disso e eu conto essa história, né? Na minha contratação, e isso durou 20 anos, né? Eu saí esse ano. Conhecer um pouquinho de gente, né? Exatamente. Durou 20 anos. Mas fala aí um pouquinho, né, dessa tua história aí que eu contei para você. E seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz, Linda, de você estar aqui. Eu também, Zu. Foi uma honra o teu convite. Logo que você me convidou, passou um cenário na minha cabeça, né? De tudo que a gente passou junto. E logística é um nome tão bonito, né? Mas é um negócio tão complexo que os cabelos brancos vieram dessa época. E as rugas também. E as rugas também. É que às vezes as pessoas não imaginam, né? Como que aquele iogurte chega no supermercado. Exatamente. Como que o corte de frango chega no supermercado. Como que aquele sorvete chega no supermercado. Ele não nasce lá. Né? Ele não nasce lá. Tem toda uma cadeia por trás disso que a gente, né? Eu sou muito feliz por conhecer, né, e ter a oportunidade de
participar, de conhecer, né, a estratégia de muitas empresas, né, Linda? E você, com certeza, mais ainda, né? Isso que é o legal, né? Porque a gente nasceu na época para atender, porque o pequeno era muito mal atendido no supermercado. E quando a gente teve a ideia de montar uma unidade, era para atender esses pequenos. E para nossa surpresa, a logística era tão carente, né, que quem veio para nós foram os grandes. E eu lembro assim, as nossas unidades eram tão inovadoras e uma coisa diferente que os pequenos tinham medo de entrar. Uhum. Porque, nossa, eu vou pagar uma fortuna aí, né? Então, imagina, naquela época a gente começou a quebrar esse conceito, a trazer facilidade, a tirar a gestão de dentro da fábrica e trazer para a gente. Então, nós fomos pioneiros realmente nessa questão da logística, porque para o dono da fábrica te ceder isso, te disponibilizar, colocar a matéria-prima dele na tua mão, ele tem que ter muita confiança. Exatamente. Então, esse é um trabalho de muita confiança. Exato. E até, né, para o pessoal entender, porque antes cada marca mandava o seu caminhão para o supermercado, né, Linda? Então, o supermercado ficava com uma Isso. fila de 10, 15, 20 caminhões e às vezes até mais, mas cada um representando a sua marca. Exatamente. E a inovação, esse projeto, né, que você foi uma das, né, fundadoras, né, pensadoras e batalhou para isso, foi que várias marcas carregavam no mesmo caminhão e esse único caminhão ia com pedido para esse supermercado. Exatamente. Então, há 20 anos atrás, isso era algo inovador que ninguém pensava, né? E a concorrência, né, entre elas, né? E elas não tinha essa concorrência, era uma ilusão do mercado, né? Era uma ilusão, a gente começou desbravando isso, porque exatamente o que o cliente tinha, eu lembro que eu fechei os primeiros contratos da antiga Standard, depois Brado, né? E eu sentei com um dos players bem grande do mercado e ele falou assim, mas se o fulano for, a gente não vai. Eu falei, olha, a gente não vai ter exclusividade com ninguém, porque a gente acredita que vocês têm que, de fato, brigar na gôndola do supermercado. E vocês têm que reduzir o custo ao máximo para vocês conseguir fazer essa disputa lá no ponto de venda. E não aqui em armazenar, em guardar o teu produto. Então, até nisso, nós somos pioneiros. Foi uma quebra de paradigma. Uma quebra de paradigma. Eu lembro que nossos primeiros 6 meses, tinham as 3 principais marcas do mercado, e eles disseram, não, eu vou no mesmo caminhão com vocês, mas tem que ter uma pasta, eu lembro até disso, que vá a minha nota fiscal, entregue lá para o cara a nota fiscal e a outra no outro. Nós fizemos até isso. Depois, com essas 3 marcas, a gente se reuniu para fazer transporte para a nossa unidade no Rio Grande do Sul, que aí eles precisavam reduzir custo, porque a briga deles estava no ponto de venda e não ali, né? E a logística todo mundo olha como custo, ninguém olha como oportunidade. Exatamente. Então, todo dia você tem que estar provando para o cliente que você é bom, que você reduz custo, mas ao longo do caminho a gente foi conseguindo mostrar com as experiências para eles o que a gente conseguia fazer de fato, né? Exatamente. E eles não olhar a gente como custo. Então, a gente pegava todo o custo que eles tinham, porque quando o cliente vem para um armazém, ele tem muitas expectativas. E a pior delas é a hora que ele assina o cheque, né? Cheque que nem existe mais, para pagar a tua conta. Porque antigamente ele disfarçava o custo dele em vários cheques. Quando ele vem para o armazém, a cada quinzena ele desembolsa. Nossa, mas eu estou gastando muito. Aí, o que deu start? Vamos levantar todos os custos que eles têm. E aí a gente, todo mês, lembra ele do quanto ele gastava e o quanto ele está economizando. Quanto né? que ele está reduzindo. Reduzindo ali. Exatamente. Então, você sempre tem que estar na frente do cliente. Né? Sempre muito perto, né? Na frente e perto. E perto. Exatamente. Muito perto. E acho que isso que você falou da questão de juntar, né, os caminhões e a questão da nota,
me veio ali a questão de LGPD, né? A gente Aham. lá atrás já tinha um cuidado muito grande de um cliente não ter informação do Do outro por outro. conta de preço e custo. Então, Uhum. quando veio, lógico, a lei LGPD ela é muito mais abrangente, mas né, no negócio que a gente trabalhava em si, esse cuidado já estava dentro da gente, já estava no sangue da Isso, gente. já nasceu, Já né, com a nasceu, gente. porque Deus o livre, né? Um cliente ter acesso à nota de outro cliente, né? E Exato. saber o preço. Nossa, Aí a casa caía. a casa caía. Mas olha só, Linda, a gente preparou algumas perguntas para extrair, né, e aproveitar muito a tua vinda aqui, né, no nosso Zulcast. Vamos lá. Então vamos lá. Você liderou a criação de uma das maiores operações logísticas frigorificadas do país. E isso não é exagero, tá, pessoal? Né? Quem quiser pesquisar, e eu tive a oportunidade de estar junto, né, foi e ainda é uma das maiores, né? Quando você junta todos os armazéns, né, Linda? Isso é quase como orquestrar uma sinfonia congelada, né? Porque de fato era menos 20 graus, né, Linda? Menos 20. Né? O Quando mais não ia pro quentinho. túnel, né? Exatamente. O mais quentinho era na anticâmara, que era Uns 5 8, né? graus, 10 graus. Agora, conta pra gente como a experiência do cliente entra, né, nessa operação tão complexa que é a logística. Qual a importância? Que na época a gente nem falava em experiência, né, Linda? Que é um termo que surgiu aí de 2015, 2016 para cá, mas tinha um foco muito grande no cliente, né? Sim. Orquestrar. Primeiro que você Uhum. tem um time ali para te ajudar a orquestrar, né? Então a gente tinha todo o cuidado quando você pegava operações complexas em fechamos o projeto, o time que vai cuidar desse armazém, dessa carga, ele vai para dentro da casa do cliente, né? E ali já começa uma relação com o cliente, porque na logística é um negócio, principalmente na área de frigorificado, é muito interessante, porque até hoje os frigoríficos, né, que estão aqui são frigoríficos de anos. E tem pessoas que trabalhavam há 30 anos nesse frigorífico. Então, você cria uma relação com essas pessoas. E essa relação de muita transparência. Então, como a gente era 24 horas, o cliente também achava que nós, né, nós seres humanos também éramos 24 horas. Então, celular tocava, né, 4 da manhã. Por quê? Porque eu sentava na frente daquele cliente e eu dizia para ele o que ia acontecer. E se alguma coisa desse errado, era o meu telefone que tocava. Então, com o passar do tempo, eu aprendi uma coisa, né, com a experiência do cliente, que para mim eu levo isso para a vida. Seja transparente com o teu cliente, né? Se algo deu errado, não espere ele descobrir. Vá você e já diga, olha, aconteceu isso, 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 e eu já estou pensando em fazer isso, isso, isso. Então, o cliente fica com certeza da vida, chateado, mas ele, pelo menos, ele não descobriu por alguém, né? O cara que se propôs a cuidar da operação dele está sentando com ele. Exatamente. Então, além de você orquestrar essa questão interna, né? Porque ainda a gente tinha um desafio que era quem vende, entrega. Então, além de cuidar do comercial, tinha que cuidar da operação. Porque não adiantava o comercial vender e depois o time não entregar. E eu acho que o nosso maior sucesso foi esse. A gente olhava as duas pontas, né? Já se fazia algo que é falado hoje, né? Pratique go out the build, né? Saia do prédio e vai até o cliente. Exatamente. Só que isso já era uma prática, né? Que Nossa! a gente já fazia há muito tempo. Né? De ir, né? O in-house, né? Ir na casa do cliente, fazer e entender, né? Então, hoje se fala muito disso, mas vocês já trouxeram essa expertise para poder dar certo nessa complexidade de produtos dentro de um armazém. Exatamente. É porque o cuidado não é o teu produto, né? E quando você vende serviço, principalmente, é um negócio que a pessoa, ela imagina, né? Como é. Não é um negócio tangível, como um copo. Eu vendi um copo de cristal, de vidro, o cara tá vendo, opa, gostei ou não gostei. Quando é serviço, é a percepção daquilo que você vende. Exatamente. Então,
como você vende é como você tem que entregar. Uhum. E aí vem a relação de confiança A relação de e a confiança. transparência. Exatamente. Isso é um ponto que eu sempre falo que embasa a experiência do cliente. Se você não tem uma relação de confiança com o seu cliente, recomece. Recomece, Recomece, exatamente. Comece do básico. Não adianta Volte mandar. para o simples, né? Não adianta mandar caixinha de bombom, caixinha de vinho, Não, isso não vai resolver a não vai experiência. resolver. Não Não, vai. não vai. E olha só, isso que você falou, a logística, vamos para uma segunda aqui. A logística, muitas vezes, ela é invisível para o cliente. Uhum. É igual a manutenção, né? Só quando dá o BO que aí a gente Que sabe a que ela gente sabe existe, que né? existe, exatamente. Mas o impacto dela é sentido na experiência, especialmente em setores sensíveis como alimentos, né? Uhum. Como fazer o backstage dessa operação brilhar e garantir que o cliente perceba o valor da logística toda? Eu acho que tem dois pontos. Um deles é faça o que você se propôs a fazer, né? Falou, tá falado, Falou, né, tá gente? falado. É isso. O outro é mostre ao seu cliente aquilo que você está fazendo. Uhum. Porque nós brasileiros temos muito né, a gente peca no vender. Uhum. A gente não cacareja o que a gente faz, né? Exato. Uma das coisas que eu aprendi com um diretor da Nestlé foi assim. Nós estávamos numa pequena discussão lá, porque ele achava que era assim, a gente achava que era assado, e ele tinha um escritório dentro do nosso armazém, Uhum. e aí ele chegou e falou assim para mim, garotinha, eu vou te ensinar uma coisa, você vai contar para esse time da Nestlé que está aqui, toda semana, tudo que você faz. Porque é assim, para eles te dizer que está ruim, é um pequeno deslize teu. Para eles perceber que você está bem, eles até percebem, mas se você não mostrar, passa desapercebido. Então, mostre o que você está fazendo, né? Eu acho que essas duas coisas, para mim, ficou muito marcado. Uhum. E é verdade. É verdade. Quando a gente não mostra o que a gente está fazendo, na primeira escorregada, né, que eu falo, né, escorregou na casca da banana, pronto. Aí você Você já vira... é igual um relacionamento. Exato, você não presta mais. Você não presta mais. Você não presta mais. E para provar que que focinho de porco não é tomada, Leva leva-se um anos tempo. de novo. Você perde a relação, né, de confiança. Exato. E expõe quem te contrata, né, linda? Que é o Exato. principal. É a pessoa que te contrata lá dentro. Mas vamos lá. Olha só, não deve ser fácil manter a temperatura certa, né? A temperatura da gente, a temperatura do produto, né? Quando o assunto é melhorar a experiência do cliente em operações tão desafiadoras. Quais foram os maiores perrengues e como você conseguiu transformar essas dificuldades em pontos de encantamento para os seus clientes? E a temperatura sobe. E a temperatura... Exatamente. Olha, Zu, eu acho que uma das coisas, um dos diferenciais nossos e que a gente praticamente implantou para o mercado. Porque eu fui visitar uma fábrica e eu vi que tinha muita deficiência. E parecia muito lindo para a diretoria. Mas a gente sabe que no backstage as coisas acontecem. Sim. E aí eu falei, ele tem perda nessa fábrica. Ele não enxerga. Então, teve algumas coisas que nós implantamos nesse mercado. E uma delas foi percentual de perda. Uhum. Então, por quê? Se eu perder, eu vou ter que pagar para ele. E é assim que ele me enxerga. Então, eu fui num convencimento de uma das empresas que nos contrataram e eu provei para ele que ele tinha perdas dentro da operação dele. Eu falei, olha, você tem X% dentro da tua operação de perda. Então, beleza, eu não quero tudo isso, mas eu quero um percentual de perda que eu posso ter na sua operação, caso venha acontecer, acidentes acontecem, né? E eu consegui convencê-lo de que ele falou, beleza, se você perder até esse zero qualquer coisa, estamos dentro. E foi aí que a gente implantou nos nossos contratos o percentual de perda. Quando eu olhei para o lado, os concorrentes estavam fazendo a mesma coisa. Porque muita gente não tinha ido para dentro de uma fábrica entender o que acontecia de fato, né? Então,
esse é um fator importante que a gente implantou dentro da cadeia ali. E a outra coisa que nós éramos muito respeitados, que o mercado era ruim, a fábrica também tinha as suas dificuldades, e isso você participou muito, controle de estoque. Exatamente. Porque o cara precisa saber o que ele vai vender. Nós trabalhávamos com exportação para o mercado como europeu. Então, aquela rastreabilidade tinha que ser verdadeira, né? O cliente podia perder a habilitação dele, né, Linda? Poderia perder a habilitação dele. Poderia voltar um container de volta. Exato. Se carregar algo errado, poderia voltar um container. Exatamente. E acabar com o resultado quase que do ano. Quase que do ano. Exatamente. Exatamente. A gente até, né, no início sofreu uns perrengues, mas depois a gente foi ajustando o processo. Porque errar, nós erramos, mas o que você faz com aquilo que você erra? Qual é a experiência que você vai dar para o teu cliente? Olha, aconteceu, mas vamos trabalhar dessa forma. Né? Eu acho que tem um ponto bem importante que você citou, e eu aprendi, me desenvolvi profissionalmente com isso, é bancar. Né? E isso foi algo que ajudou, né, tanto a Standard quanto a Brado a chegar, né, aonde a Brado está hoje. Que é o quê? Avariou, paga. E nós tínhamos isso, né? Então, não tinha discussão. A gente discutia, de quem era a responsabilidade e tudo mais. A partir do momento, a responsabilidade é nossa e a gente sempre foi muito correto nisso. O cliente confiava no nosso fechamento, paga. Né? Paga. E eu vejo essa dificuldade em qualquer negócio das pessoas não quererem bancar. Né? Só querem... Hoje a grande dificuldade é essa. Exato. Poxa, prejudiquei o cliente. Ah, mas, cara, banca, né? Sei lá, atrasou a entrega do apartamento, banco o aluguel do cara, né? Então, assim, todo mundo só quer se proteger, mas ninguém quer bancar sua ineficiência. E acho que como a gente bancava a ineficiência, nós sempre corríamos atrás dessa melhoria, né, Linda? Exato. Sempre. Porque a gente bancava, então sentia no bolso. Exatamente. Então a gente corria para estar sempre na frente e melhorando a experiência dele. Exatamente. E aí você automaticamente reduzia a tua perda, reduzia a perda do cliente, melhorava os processos. Exatamente. Por quê? Porque era um valor você bancar, né? E na ferrovia, a gente entrando nisso, a Brado, ela cresceu por conta disso, né, Linda? Porque bancava as perdas. Né? Sim, a ferrovia estava desacreditada na questão de frigorificado, Exatamente. Né? E a gente, não, se você perder, nós vamos bancar. Exatamente. E a gente cansou de, no meio do trajeto, o trem parar e a gente botar guincho para tirar o container, porque tinha um deadline do container. Exatamente. Ninguém ficava discutindo quem ia pagar a conta. Não, depois a gente discute. Agora vamos fazer acontecer. Exatamente. Vamos voltar a ter créditos. Né? É isso aí. Nossa, começou a me dar também uma nostalgia. Uma nostalgia aqui. E até para entender, né? A Brado, ano passado, Linda, ela transportou 130 mil containers cheios, tirando vazios, né? Que é um round trip. Então, olha o quanto que cresceu. Né? Nossa, e o nosso primeiro terminalzinho cabiam 20 containers. 20 containers. Quando eu saí, estava carregando 160, 150 containers. Num tempo de 5 horas, 6 horas. Então, olha a evolução. Exato. Né? Isso é legado. Isso ninguém tira. Ninguém tira de você, ninguém tira de mim, ninguém tira das pessoas que fizeram, né? Idealizaram e desenharam o processo e acreditaram, né, Linda? E uma das coisas é não ter medo, né? De bancar isso que você falou. A ferrovia nasceu para a gente porque eu morava lá no Rio Grande do Sul, chegou uma hora que a operação estava, né? Teteia, e eu tinha que arrumar confusão. Aí foi muito calmo. Muito calmo. A maré estava... Ninguém mais ligava às 4. Ninguém mais ligava às 4 da manhã. Não, ninguém. Nem fazia corredor alemão, né? Então, a gente... Aí tinha uma barcaça que ia para o porto de Rio Grande com container, né? Aí um dia eu fui ver Eu lembro dessa história. E aí eu comentando com um cliente, né? Ele falou assim, por que vocês não, né? Porque o povo aqui não investe, por que vocês não investem nisso? Eu falei, putz, vamos pensar nisso.
E assim, vamos bancar Aham, isso, né? exato. E aí eu lembro que eu fui fazer uma navegação, porque a gente conhecia o Aham, prefeito, e o prefeito sim. queria evolução na cidade. Foi fazer uma navegação com o pessoal da Marinha, para ver se tinha calado. Uhum. Aí tá bom, com um cara especialista, aí ele falou assim: olha, calado tem, mas nós temos um problema aqui que é essa ferrovia que passa aqui em cima, né? Era uma ponte Uhum. poderosa, assim, né? Aí eu falei assim, nossa, mas esse treco aí acho que é da LL. A gente conhece o pessoal. Eu vou lá ver para ver se eles mudam. Simples assim, né? Aí eu liguei. Sabe de nada. Nada, coitada. Liguei para o presidente da empresa e falei, escuta, Zé, dá para fazer tudo que a gente quer, mas tem que tirar uma ponta da LL. Eu só escutei uma risada do outro lado. Assim, como assim? Falei, não, vamos falar com esses caras. Vamos lá, peito aberto. Cara, a gente quer fazer isso. Derruba o teu trem. Como é que faz para mudar o trajeto da ponte ou levantar essa ponte, né? Porque a gente quer passar com uma barcaça ali saindo dos fundos do nosso armazém. Aí eles falaram, olha, a gente nunca viu isso acontecer. Mas nós podemos fazer um negócio junto. É mandar esses containers por ferrovia. E plantou a semente. Uhum. E aí foi que nasceu tudo aquilo, né? Você vai meio acreditando, meio desacreditando. Uhum. Será que dá? Estuda, né? Você fica Exato. estudando sobre aquele assunto, né? Exato. Foi lá que eu aprendi que rio tem calado. Uhum. Então, tudo isso... Que a ferrovia não dá para mexer, que não dá para levantar, para embicar. Não dá né? para embicar, não dá para nada, né? É um negócio meio estanque, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, além da experiência do cliente, você tem que ter coragem para inovar. Para inovar e para pensar fora da caixa. Levar novas soluções. Né? Novas. Por quê? Porque a gente já tinha carga. Tinha que chegar no porto. Então, o cliente já confiava na gente. Então, e para mim era fácil levar esse negócio, né? Então, era só derrubar uma ponte. Exatamente. E começou com uma parceria, né? Depois a LL, ela terceirizou os terminais e a partir dali depois criou-se a Brado, que assumiu toda a parte de containers e tornou o que é hoje. Por quê? Porque a gente era uma referência com os clientes. Exatamente. Confiança, né? Confiança, de novo. Confiança. E a gente teve que bancar muito essa relação de confiança na ferrovia, né? Teve. Que até hoje, quando eu falo assim, olha, o Brasil transporta fralda. Não. Cerveja. Não. Geladeira. Não. Máquina de lavar. TV. Na ferrovia. Na ferrovia. Né? Frango congelado. Carne congelada. Né? Carne bovina. Não. Bem capaz. Madeira. Sim. Né? Então, tudo isso hoje é transportado pela ferrovia. Né? Que, de novo, né? Acho que falta cacarejar mais para o brasileiro começar também a conhecer que é possível e também cobrar mais ferrovias até, né? Porque que até que é o futuro, Exato. Né, gente? Eu fiz uma entrevista no quadro 1, que é o Marco Polo, que ele trabalha com transportadora, que o grande desafio é ter motoristas. Né? Então, a gente precisa aumentar a ferrovia. Né? Exato. Um maquinista leva 200 containers. Exatamente. Enquanto que a gente precisa de 200 motoristas ou mais para transportar essa carga. É isso mesmo. E essa mão de obra cada vez mais está difícil, né? É o grande desafio, né? É um grande desafio. E aí, e hoje, com esse mundo, né? Disruptivo. Nossa, não, é disruptivo. Oh, que palavra difícil, gente. Ela é tão difícil de falar quanto é difícil de acontecer. Exatamente. Então, assim, esse mundo tão disruptivo, né? E as pessoas querem mudar esse jogo, né? E aí vem as startups, tanto de logística quanto tantas outras, né, que você investe e acompanha, né? Então, assim, o que elas podem aprender com a sua experiência, né, que você mentora muito, investe muito, né, para não apenas competir, mas também encantar os clientes no mercado tão feroz? Porque eu percebo, né, percebo um pouco que às vezes a startup ela é tão apaixonada pelo produto, pelo sonho dela, que ela esquece um pouco o cliente. Não sei se eu estou errada, Linda. Ela esquece não só do cliente, muitas vezes. Ela esquece de vender o produto dela. Que é bem isso que você falou.
de novo, né? Eu gosto de desafios, né? E eu gosto de estar olhando aonde as coisas estão acontecendo. E quando eu comecei a trilhar o meu caminho, porque a logística, ela tem prazo para a gente, porque é um desafio grande. Você é 24 horas, né? Se você quer fazer um negócio bem feito. Então, eu fui trilhando o meu caminho para olhar outras coisas. E comecei lá atrás a olhar para as startups. E olhar, porque eu sempre brincava assim, nossa, eu sou um dinossauro, né? O que é startup? O que estão falando de startup? E aí, de novo, né? Eu fui lá aprender o que é isso, como é que faz, onde é que dorme, né? E aí eu falei assim, nossa, eu sou um dinossauro que posso contribuir com esses meninos e meninas que estão surgindo aí. Uhum. E é muito engraçado porque, assim, eles criam um negócio Vou virar um pouquinho. e eles acham que aquela ideia vai se vender sozinho. Uhum. E muitas vezes eles ficam tão focados ali no produto e que aquele negócio vai ficar pronto, que aquela tecnologia vai... que eles esquecem que quem testa é o mercado. Uhum. Então, nada melhor do que você, no teu negócio, ir fazendo e testando. Experiência, né? Será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho? Só o cliente vai dizer, porque você fica apaixonado pelo negócio. Exato. E o pessoal de tecnologia, eles têm uma dificuldade de se expor para o mercado, né? Porque o deles, o que eles estão desenvolvendo tem que estar perfeito. Mas, de novo, é a experiência do cliente. Exato. Que vai dizer se você está perfeito ou não. É o cliente que vai dizer, É o cliente que vai te dizer, sempre. Né? Então, por isso precisa perguntar. Exatamente. Perguntar, se relacionar, né? Dizer o que você está pensando em fazer. Testar o produto. Testar o produto. E ouvir a crítica, né? Ouvir a crítica e ter a humildade de ouvir quem está falando, entender se aquilo faz sentido e mudar o rumo. Né? Eu tenho uma frase que eu falo que não se apaixone mais pelo seu produto ou serviço do que pelo seu cliente. A sua paixão tem que ser o cliente. É ele que vai pagar a tua conta no final do dia. E ele que vai comprar o seu produto. Então, ele que vai dizer se o seu serviço está bom, ele vai dizer se o seu produto está bom e ele vai dizer... Pá, e quando fala assim, o mercado é soberano, infelizmente ou felizmente, né? Mas assim, às vezes as pessoas não querem acreditar, não querem entender que é isso. É isso. O mercado, ele é soberano e os clientes, né, antigamente, e também acho que até 2000, um pouco antes, era a era do produto, né, Linda? Então, era esse produto porque e pronto. Não tinha muito. Não tinha muito. Exato. Depois que virou a era, né, do relacionamento e agora a era da experiência, é a era do cliente. É ele que diz. Né? Só que ainda tem gente, mesmo as pessoas jovens, que estão com essa cabeça de antes de 2000. As pessoas que nasceram após 2000, que são aí os jovens que estão investindo, desenvolvendo, né? Eles ainda vêm com essa mentalidade de era de produto. E não, é era do cliente. Acho que essa clareza, essa diferença precisa ter. E a partir do momento que você tem isso, você já tem que nascer com um pilar de cliente, né, dentro do seu negócio. Primeiro você tem que ver se vende, né? Eu penso assim, a tua tecnologia você vai fazer, mas primeiro teste. A gente não testava o nosso sistema no Excel primeiro, para depois desenvolver? Exato. Gente, volta para o básico, né? E você vai ver que dá certo. Então, é a era, e até tem, eu sempre comento disso, tem o... eu não vou me lembrar o nome dele, Sinek. Simon Sinek. Simon Sinek, que ele diz assim, gente, se você produz uma máquina para um ser humano utilizar, se você constrói uma casa, é para um ser humano usar. Se você... é para um ser... tudo. Que raios que você não pensa em gente? Que raios que você não pensa no teu cliente? Ele é uma pessoa igual a você. Se ponha no lugar dele. Tenta entender o que ele precisa. Qual é a dor, de fato, que você vai resolver dele? Não queira inventar uma coisa. Eu quero ser disruptivo.
Mas não precisa. Pega o exemplo batido do Uber. Uhum. Nós já tínhamos um meio de condução, né? O que foi disruptivo? Foi eu escolher quem vai me levar, Exato. né? Saiu Então, da mão do táxi. eu né? saí da mão dele e com uma experiência muito melhor, né? Eu acompanho onde que o meu Uber está, eu sei que o valor é mais barato, então já existia, Sim. mas qual era a nossa dor? A né? necessidade de locomoção, ela sempre existiu. A forma Que melhorou. que melhorou. E é isso. Talvez não precisa ser algo que ninguém nunca pensou. É melhorar o que já existe. Exatamente. Né? Que é uma inovação. Exato. E pensando em quem vai utilizar. Uhum. Né? Melhorar a vida deles. né? Melhorar a vida dele. É a mesma coisa o carro elétrico, né? O carro já existia, mas só que não da forma. Né? O carro elétrico já teve, né? Acho que Nossa. outro dia eu vi um vídeo que o cara foi lá no Silvio Santos até, acho que era da Gurgel, alguma coisa assim. Que ele já Exatamente. tinha criado, né? Pensado no carro elétrico, mas não foi para frente. Enfim, o carro tá ali, mas só que a forma e a energia é outra. Vai ter outros problemas. Mudando, né? e o mundo vai mudando, também, né? Exatamente. E você tem que poder olhar um pouquinho para frente. Exatamente. Né? Mas vamos lá. E indo aí, né? A conversa tá boa, né, linda? Se deixar, a gente vai ter Vai ficar prosa aqui por muito até. tempo. Mas para uma das últimas, você já viveu tantas histórias, né, linda? E histórias incríveis no mundo logístico, e eu pude acompanhar histórias boas, né? Histórias de aprendizado, né? De muito trabalho. Né? O celular tocando às 4 da manhã não é mentira, porque tocava o meu também. Como é que era a frase? Se eu não durmo, ninguém dorme. Se eu não durmo, ninguém dorme. O cliente ligava para Linda, o próximo era o meu, era do Jota, né? Então, assim, compartilha com a gente, né? Um caso que a experiência do cliente fez a diferença, algo que você olha para trás e pensa assim, foi aí que a gente entendeu, né, o poder de cuidar de um cliente. Sabe? Quando que, putz, virou essa chave, né? Nossa, eu acho que essa chave, ela foi virando, né? E coisas foram acontecendo e a gente foi... Mas eu acho que, assim, a gente sempre brincava, né? Com o pessoal do Sonai, né? Ainda, Nossa, eu lembrei. Então, eles vinham de fora, né? Com uma outra mentalidade, né? Da gente aqui. E, assim, cara, a gente não devia nada para ninguém em termos do que a gente fazia, né? Mas é poder mostrar, né, para o pessoal que olha a gente meio assim, que não, nós sabemos fazer, nós temos o melhor sistema. Eu acho que quando virou a minha chave, pelo menos assim, foi o que o cliente quer. Ele quer que você cuide dele como ele cuidaria na casa dele. E até melhor, né? Então, e a gente fazia muito melhor, porque senão a gente pagava a conta. Exatamente. Então, eu acho que, para mim, a virada de chave é cuide, né? Melhor do que eu cuido. Eu estou confiando a você. Então, para mim, eu acho que isso virou a minha chave, né? E aprender a fazer todas as análises que a gente aprendeu no meio do caminho, o que a gente tinha de bom, o que a gente podia melhorar. Essa era a nossa análise de SWOT, era em todas as reuniões que apareciam, né? Quem é a minha ameaça? Então, o que ele está fazendo que eu tenho que fazer de melhor, né? Como é que eu encanto esse cara para ele não ir embora por preço? Porque o nosso preço não era barato, né? Mas nós nunca ficamos vazios. Por quê? Porque a gente bancava e porque a gente deixava ele dormir em paz. Exatamente, né? Exatamente. E acho que tem um outro ponto que, além de construir essa relação com o cliente... Né, relação de confiança. Essa relação de confiança. E sim, surgiram muitos problemas, né? Acho que um dos muitos aprendizados, né? Porque a cada um a gente aprendia, mas acho que tem um ponto importante, assim, quando eu olho para trás, é você ter a humildade de dizer assim, não, errei. Errei. Ponto. Fizemos, né? Escorregamos na casca da banana para não falar palavrão aqui. Né? A gente errou. Então, a gente sempre partia do princípio de olhar para dentro do seu processo primeiro.
Aí depois sentar com o cliente e falar, olha, não, erramos aqui, mas você também escorregou ali, né? E assumir as responsabilidades. Mas acho que esse é o grande ponto, a gente ter a humildade de assumir, cara, E entender o que e ele não é precisa. perfeito, né? O E produto não é entender. perfeito, a operação não é perfeita, a logística ela não é perfeita, né? E falando de outros, acho que é olhar o todo, assim, você Uhum. sai de casa para fazer o teu melhor, mas às vezes tem dias que você não vai conseguir, né? Mas tem alguns detalhes que para você se diz assim, faz o menor sentido, É, né? Porque você está olhando para você. é. Teve um detalhe de uma grande operação nossa em Itajaí que o cara falou assim: gente, eu preciso na minha nota de devolução que você coloque o número da minha nota. Uhum, Cara, não fazia o menor sentido na minha hum, cabeça. é, Mas para ele, é. aí nós fomos entender por que que ele queria que colocasse, tinha que fazer um ajuste no sistema Uhum, para acontecer isso. Quando a gente foi sentar com ele, entender por que que ele precisava, porque eu ia agilizar a vida dele, cara, deu estalo, né? deu estalo. Cara, o que que ele precisa? Uhum, O que eu preciso eu já sei, né? Agora, o que ele precisa, né? exatamente. E a experiência do cliente, ela tá nos detalhes. No No detalhe de detalhe do colocar o número detalhe. de uma nota fiscal ali, Exatamente. né? Você precisa melhorar. E isso é um ponto que é a questão quando você desenha processos. E eu fiz muito isso erroneamente, que era, puxa, desenhar os processos protegendo a gente, assim, Uhum. protegendo, né? E às Em vezes cima dava. da tua visão que era Exato, bom, exato. né? Na melhor das intenções, mas, poxa, aquilo que é bom. Mas só que muitas vezes, nesse bom, o trabalho ficava mais para o cliente do que para a gente. Ah, não, o Uhum. cliente precisa fazer isso, o cliente precisa fazer aquilo. Ah, mas ele contratou a gente para resolver o Para problema dele. facilitar a vida Aí dele, eu ele te paga tirei, para né? Aí isso. assim, poxa, a gente aliviava alguns problemas, alguns serviços dele, nós pegávamos, mas em contrapartida a gente dava outras funções para ele fazer. Uhum. E aí depois, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? E aí tendo essa maturidade e melhorando a mentalidade que, poxa, eu preciso resolver tudo e não dar mais problemas para ele e não dar mais trabalho para ele. É a mão invisível mesmo. É, Que ele nem sei, ele só precisa saber, puta, tem que pagar lá, né, o boleto, né? exatamente. E não gerar esse problema. E quando gerar, ser transparente, né? Uhum. Que é o exercício que ele chama, né? Quando você joga o problema para o cliente, é o job to be done, né? Que é o trabalho a ser feito. O trabalho a ser feito, você que faz, e não teu Uhum. cliente. E eu demorei mesmo, assim, eu era uma das pecadoras, assim, né? Que amarrava tudo lá, e aí você vinha, pô, meu, eu não consigo fazer, né? E aí eu fui entendendo isso, né? Que a gente precisa dar essa leveza para o cliente, né? É, porque muitas vezes, né, a gente senta com o cliente e, de novo, serviço, né? Você vende uma expectativa Uhum. para ele. E aí, quando você vende, ele já vem com uma expectativa alta. Aí, se você não faz o mínimo que você foi contratado, aí a relação vai embora Vai mesmo, embora. desgasta. E você reconstruir novamente é mais demorado Uhum. e você perde mais dinheiro. Exato. Porque você tira o trabalho, por exemplo, do setor de logística dele, mas você joga para o financeiro, Ou você né? joga para o Ou comercial. joga para o comercial dele. Então, assim, você aumenta, não, peraí, tá bom, a logística você tirou, mas só que o financeiro está trabalhando em dobro, né? A Uhum, contabilidade tá trabalhando em dobro. Aí exato. você começa a inflar outros setores dele. Então, você precisa olhar como um todo, né? O negócio, assim. E aí eu aprendi isso, né? É, Graças a Deus aprendi isso. A gente aprende, né, Linda? E isso possibilita olhar a experiência do cliente com esse, né? Com essa experiência. e tem mais uma experiência que eu não quero deixar de falar, Zu, que é assim, as pessoas dizem assim, não, mas quem é o diretor daquela companhia? Né? O fulano e tal. Então, eu tenho que me aproximar daquele cara. Cara, aquele cara só vai te assinar o cheque. Uhum, Então, aonde você tem que estar? Quem é o teu cliente de verdade? É o carinha que te manda a carga. É o uhum, cara que está ali no dia a dia sofrendo na pele a tua ineficiência, uhum. né? É ele que vai te É promover ou te ele. detratar. É ele que Exato. te contrata ou que Então, te manda embora, né? exatamente, exatamente. Então, é ele, né? Não é o diretor. O diretor Uhum, só vai assinar o cheque e não quer ouvir reclamação. Ponto.
Não, né? legal. Linda, para a gente finalizar, você quer falar um pouquinho da Win Angels? Ai, Explicar um legal. pouquinho o que que é? Fugindo aqui um pouco, mas eu acho que tem a ver com experiência, né, das Com mulheres aí. experiência. Legal. Então, por que que nasceu novamente, né? Por que que nasceu a Win Angels? Eu e mais 4 Wimmers, nós assistimos uma, uma startup de uma mulher que ela veio nos apresentar. Eu disse, mas o teu produto é tão legal, como é que você não conseguiu investimento até hoje? Porque ela era mulher. E aí nós temos que fazer alguma coisa pelas mulheres. Então, como é que a gente ajuda, né, as mulheres? Porque nós somos muito perfeccionistas Uhum, e nós temos medo de errar, exato. né? Então, nós começamos a trabalhar os dois lados. A gente investe em startups lideradas por mulheres e a gente traz investidoras que a gente ajuda elas aprender a investir, né? Porque a Uhum, gente tem, né, as pessoas que têm um pouquinho mais de experiência ajuda quem está chegando. Então, exatamente. a gente começou com 5 meninas e hoje a gente está indo para 80 Bateu a Win. meta do ano, né? Batamos a É. meta. Então, a gente ajuda as startups lideradas por mulheres. Muitas vezes a gente ajuda até como elas fazer um pitch para buscar Uhum, grana, né? Porque eu brinco, né? Eu sei se me colocarem um pitch aqui, 2 pitches, eu vou saber qual que é o da mulher e qual que é o do homem, uhum. porque a gente vai na vírgula. De novo, experiência, né? Se eu disse, eu vou ter que entregar na Exatamente. vírgula ali. Então, porque a gente sempre tem que provar mais, né? Nós sempre Uhum. temos A que mulher provar exato. que a gente consegue, que a gente pode, que a gente também está na fila do pão pelo mesmo Uhum. caminho, né? Então, por isso que nasceu a Win, nós temos 5 investidas e já tem uma que, né, a gente já fez a saída, ela foi vendida para a FTD, então foi a nossa primeira saída e já temos outras ali no caminho, né, para serem compradas. E a gente ajuda, não é só colocar dinheiro. Sempre Uhum. brinco, colocar dinheiro, vai no banco, pega e é mais fácil. Ninguém vai ficar ali o tempo inteiro te cobrando, mas a gente ajuda, a gente dá caminhos para as startups. Então, a nossa experiência com elas olhe, né, estude e vai, Uhum. né? E é muito legal, eu entrei, né, Linda, esse ano, Uhum, tô lá. É muito legal ver um grupo de mulheres falando de negócios e investindo em outras mulheres. Porque a mulher uhum. concorre geralmente com mulher, né? E lá tem um grupo fidedigno apostando nas mulheres. E falando, né, de financiamento, falando aqueles termos, aqueles negócios, dá um orgulho, né? É um grupo inteligente, né? Que eu falo assim, ele não se reúne para comer bolo, se É, reúne para falar de negócios, né? De exatamente. falar para falar de investimento, para apostar, para treinar, para capacitar. Então, assim, nossos parabéns, né? Por Nossa, esse projeto, né? Por a Win, né? E são anjos mesmo, né? São anjos são, da guarda ali que estica a mão, né? E fico acompanhando, assim. Eu tô bem feliz de estar lá, porque todo encontro aprende e a gente percebe, assim, nossa, como é bom estar no meio, né? De mulheres que querem ajudar outras mulheres a fazer a a diferença no fazer a mundo, né? diferença. Então, acho que às vezes as pessoas reclamam, mas o que que você está fazendo para, né, para mudar isso? Exatamente, Né? né? Então, quem quiser, né, Linda, participar, Olha, entra no nosso Insta, tem o nosso link, se inscreve e a gente vai receber vocês com muito carinho, qual que é o né? Insta? Arroba Win? Isso, @WinAngels, Tá. Depois a tá? gente passa aí Isso certinho, aí. deixa aí. Legal, Linda. Nossa, Zu, foi muito legal relembrar tudo aqui, né? Muito obrigada. Obrigada a você, foi muito bom e parabéns pelo teu trabalho. Eu acompanho todos, eu vou escutando ao longo do dia. É muito bom e muito corajosa você de, né, de estar conseguindo transmitir isso e ajudar outras pessoas, né? Exatamente. Nós somos o dinossauro, né, que está contribuindo para que o mundo seja um pouquinho melhor, Exatamente. né?
Acho que o objetivo sempre foi democratizar a experiência do cliente. Exato. Porque você não precisa ser uma Amazon, você não precisa ser um Nubank para dar experiência. O tiozinho da padaria, o cara lá da coleta do lixo, qualquer empresa precisa olhar para isso, né? Porque isso é estratégico para o negócio dele, para a manutenção dele. Então, é muito bom que muitas pessoas dão feedback que a gente fala numa linguagem simples, que todo mundo entende. Eficiente. E que é aplicável. Exatamente. É aplicável no dia a dia e desperta. Não, peraí, mas se aquela empresa faz, eu também posso fazer, mudar o meu negócio. Exatamente. Então, esse foi o grande objetivo e acho que a gente, né, se cada às vezes o tiozinho da padaria, alguma coisa, aplicar algo que isso faça bem para o negócio dele, acho que a gente também está cumprindo a nossa missão. Exato, está contribuindo um pouquinho, né, para que o mundo seja um pouquinho melhor. Exatamente. Uma das coisas que eu falo na Melting Zoo é assim, eu falo para o nosso franqueado, olha, nós temos o melhor produto, nós temos uma loja super bacana, você só precisa acolher o teu cliente, Exatamente. porque hoje nós estamos muito carentes de gente que cuide da gente. Exatamente. Né? Exatamente. Tudo é de gente pra gente, né? De gente pra gente. Tudo se resume de gente pra gente. Exatamente. E aí, por isso que a gente tem essa missão, né? E a gente acredita, né? Quando eu falo a gente, né? Eu e a sócia, a Fantini, que pessoas que têm boas experiências tornam-se boas pessoas. Então, acho que é isso que a gente quer proporcionar. Então, toda vez que você melhora o teu dia, se você for bem atendido, se você está andando no trânsito e um carro dá passagem para você, nossa, você fica feliz. Então, se sente importante. Exatamente. E é a mesma coisa um cliente, gente. E você quer fazer isso para outras pessoas, né? Então, atender bem o cliente é deixar o dia dele melhor, é torná-lo, né, uma pessoa melhor. Não é você que vai ter, né? Eu sempre brinco que o nosso slogan é venha ser feliz. Exato. Então, não é você que vai estragar a felicidade do cara Exato. que tá chegando. É isso não mesmo. Mais lindão. Muito obrigada. Obrigada Zu. mesmo. Obrigada Nossa, a você. Foi muito bom. Muito bom. Pessoal, esse foi mais um episódio do ZooCast. Nossa, eu ia falar no meu caso. É muita coisa. Mas esse foi mais um episódio do ZooCast. Essa temporada vai estar fantástica, porque vai ter convidados muito especiais, né, que têm uma experiência extremamente assim, importante, que fizeram a diferença, né, na logística do Brasil. E no próximo episódio vai ter outros 2 convidados bem importantes, né, que a gente trabalhou junto, tem muita história para contar e também deixaram um legado, né, muito bom e importante, igual o legado da Linda, né, que ela vem deixando legados, né, Linda? Então, amém. Que continue por muito tempo. Então, fiquem com a gente, né? Nos sigam nas redes sociais e até o próximo episódio. Você ouviu ZooCast, democratizando a experiência do cliente. Até o próximo episódio.